Você reconhece a importância do Espírito Santo na sua vida? Hoje, um dos grandes problemas que nós temos na nossa caminhada com Deus é muitas vezes nos esquecermos do Espírito Santo. Nós acreditarmos que ele é só alguma adição em alguns pontos da nossa vida. Ele vai mudar uma coisinha ali, alguns hábitos pequenos, como se fosse só um adicional, um negocinho a mais. Só que o Espírito Santo ele veio para ser essencial. É sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo, sobre o quão importante que é o Espírito Santo para a nossa caminhada. Eu quero começar lendo um trecho do livro O Deus Esquecido, de Francis Chan, onde ele fala o seguinte: pode ser que essa ilustração seja um pouco ridícula, mas se eu dissesse a você que tive um encontro com Deus, no qual ele entrou no meu corpo e me concedeu uma capacidade sobrenatural de jogar basquete, não seria natural esperar de mim uma incrível melhora em meus arremessos? Em minha marcação e em minha velocidade na quadra? Afinal de contas, é de Deus que estamos falando. E se você visse nenhuma mudança no meu desempenho como atleta, não questionaria a validade do meu encontro? E essa é uma verdade. O Espírito Santo não veio para ser um adicional, uma pequena mudança na nossa vida. Ele veio para ser essencial. Ele nos muda completamente, ele nos restaura. Ele nos transforma a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós precisamos reconhecer que o próprio Jesus falou que era bom que o Espírito Santo viesse. Ele fala em João 16, a partir do versículo 5, o seguinte: agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por causa do que eu disse. O coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Ou seja, Jesus, ele falou que era bom que ele fosse e viesse o Espírito Santo. Muitas vezes nós acreditamos que seria muito mais fácil termos Jesus aqui do nosso lado, toda hora, todos os momentos, onde nós podemos tirar nossa dúvida e ele responder de forma clara, de forma assim, fácil pra gente. Só que nós temos, não é Jesus, só que é o mesmo nível, é o mesmo Deus. O Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade, ele não é inferior, ele é o último a ser mencionado, mas ele não é inferior, ele é Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente também. E ele vive dentro de nós, mais acessível ainda. Ele conhece o nosso interior, ele nos conhece mais que nós mesmos, ele sabe qual é a nossa fraqueza e o que nós precisamos melhorar. Ele sabe o que nós precisamos aprender e como aprender. Jesus também, falando sobre o Espírito Santo, ele fala para os discípulos, antes deles irem pregar o evangelho para todo mundo, ele fala para eles esperarem o Espírito Santo. Está escrito em Lucas 24, no versículo 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa promessa ela foi cumprida em Atos 2, no dia de Pentecostes, a passagem que todos nós conhecemos. Cara, Jesus estava falando, antes de vocês irem pregar, esperem o Espírito Santo. O Espírito Santo era necessário. Era bom que ele viesse ajudar os apóstolos. Cara, é impossível nós lermos o livro de Atos e não reconhecer a importância que o Espírito Santo tinha para os apóstolos. Era sempre a partir dele que eles pregavam, que eles faziam milagres e sinais. Era necessário, era essencial para os apóstolos do Espírito Santo. Eu vou citar alguma das muitas coisas que o Espírito Santo nos ajuda, para pelo menos abrir um pouco da nossa capacidade de reconhecer o quão bom que ele é pra gente, o quão necessário e essencial que é nós termos ele. Primeiro, ele nos ajuda a ler a Bíblia, ele que nos dá um interesse por ler, ele que nos ajuda a entendermos o que está escrito nela, a termos boa interpretação do que está querendo dizer aqui no texto.
Foi profetizado que o Espírito Santo faria isso. Em Ezequiel 36, 27, fala o seguinte: porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a praticar o que está escrito na Bíblia. Ele nos lembra o que nós devemos fazer. Segundo, ele nos faz nos arrependermos. Se você se sente arrependido por pecar, se você quer buscar perdão, se você percebe que o pecado não é bom na sua vida, isso é por causa do Espírito. Ele está tentando te convencer a parar de pecar e a buscar o perdão. Terceiro, ele nos faz reconhecer que Cristo é Senhor. Paulo diz que se alguém diz que Cristo é o Senhor, isso só vem por causa do Espírito. Jesus uma vez pergunta aos seus discípulos quem o povo acha que ele é. Aí falam João Batista, Jeremias, falam respostas teológicas que até funcionaria, por causa do que parecia ser um ministério de Jesus. Mas então ele pergunta aos discípulos: e vocês? Vocês que passaram todo esse tempo comigo, vocês conviveram de forma próxima comigo, quem vocês acham que eu sou? Então Pedro vem e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu a soberania de quem é Cristo. E Jesus fala que isso não veio da carne, isso não veio do intelecto humano, mas isso veio do alto. O Espírito nos ajuda a reconhecer a soberania de quem é Cristo. E isso é o necessário para a salvação. Quarto, ele intercede em nossos relacionamentos. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. Ele intercede em nossa oração, ele nos ajuda a orar. E Paulo diz que não nos foi dado um espírito para que nós sejamos escravos de novo, mas um espírito que clama, Abba, Pai. Ou seja, ele nos ajuda a reconhecer a proximidade que nós temos graças a Cristo com o Pai. Ele intercede em nosso relacionamento. E não só o nosso relacionamento com o alto, mas sim o relacionamento entre nós. Paulo mesmo, quando ele está falando sobre os dons do Espírito, ele fala que a cada um é dado, conforme a vontade dele, para a edificação da igreja. Ou seja, sempre é o foco da igreja como um todo, como um. Só que então ele continua e já liga com o quê? Que nós somos o corpo de Cristo, que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, os dons, o agir do Espírito é dado para essa comunhão, para essa edificação da igreja. Tudo é para um prol da edificação da noiva. E além disso, ele nos dá os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele diz, inclusive, contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo, ele nos molda, ele nos aperfeiçoa, ele nos ajuda. Ele é o nosso amigo, nosso conselheiro perfeito nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. E ele nos ajuda a não estarmos sozinhos, porque ele também nos une com a igreja. O Espírito Santo é o melhor amigo, a melhor ajuda que nós podemos ter. Ele nos ajuda nos momentos de dúvida, nos momentos de dor, nos momentos que nós nos sentimos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Eu espero que nós possamos focar mais no nosso relacionamento com o Espírito, buscarmos realmente reconhecer que tudo aquilo que na Bíblia está dizendo que pode ser feito pelo Espírito Santo, nós possamos viver também. Se na Bíblia diz que nós somos santificados pelo Espírito Santo, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Se lá fala que nós podemos curar pelo Espírito Santo, nós podemos curar pelo Espírito Santo. Nós precisamos viver essa é a realidade de quem ele realmente é. A Bíblia fala o quão importante ele é. E nós precisamos viver isso. Viver da mesma forma que os apóstolos viveram pelo Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, por favor. Não se esquece de se inscrever no canal. Vou continuar aqui gravando esses vídeos. Estou gostando pra caramba de gravar eles. E espero de verdade que eles possam ajudar você.